Amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero, já primeiramente, antes de estar realizando os devidos agradecimentos, convidar a amada igreja a abrirem vossas Bíblias no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 6. Nós iremos fazer menção dos versículos 1 e 2. Livro de Neemias, capítulo 6, versículos 1 e 2. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade concedida de mais uma vez poder estar aqui nesta casa de oração abençoada. Para mim, sempre será um motivo de enorme alegria quando tal oportunidade, tal privilégio me é gerado. O meu pedido a Deus é que o Senhor continue abençoando muitíssimo a vida do pastor Felipe, que é uma bênção, um irmão, que Deus continue guardando ele, a casa dele, que Deus continue abençoando muitíssimo e dando muita saúde ao nosso bispo Sebastião, guardando ele, a toda a sua família, que a boa mão do Senhor continue sobre a vida dos ministros dessa igreja, cada obreiro que serve aqui, que Deus continue abençoando vocês, meus irmãos, a cada membro, a cada um de vocês que compõe o corpo de Cristo aqui, cada irmão, cada irmã. O meu pedido a Deus é que Ele continue derramando sobre a vida de vocês todas as bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Eu fico muito feliz de ser tão bem recebido aqui todos esses anos que eu tenho a oportunidade de atender ao ministério Nova Assembleia. Amém, pastor? Deus continue lhe abençoando a todo tempo. Se porventura tem alguém que não me conhece, assim como ele disse, sou o evangelista Tiago Góes e eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Meia. Meu pastor presidente, o pastor Pedro Galdino, meu orientador, meu mentor, e eu congrego na filial do nosso campo, que tem ali no bairro de Santo Cristo, bairro de onde eu sou oriundo, ali no centro da cidade. A filial é dirigida pelo meu pastor congregacional, evangelista Emerson, e meu nome, eu trago um abraço do Campo do Meia, e um abraço da minha querida e amada esposa, a igreja toda, com a grande maioria eu creio que a conhece, Carol Góes. Trago um abração dela aí para todos vocês. Não deu para trazer ela hoje comigo, mas eu creio que oportunidades não faltarão. Amém, igreja? Vamos lá. Neemias, capítulo 6, versículo 1 diz assim: E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem ou Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Amém, meus amados? Podem tomar os vossos assentos e guardem o tema dessa mensagem: não desça ao vale de Ono. Amém? Peço que você guarde esse tema. Eu não posso também deixar de fazer menção do meu irmão que veio comigo hoje, o obreiro Gabriel, esse jovem abençoado lá da nossa igreja. Sempre que há oportunidade, ele está comigo, já foi para bastante lugar, né, Gabriel? Gabriel também é um excelente pregador da palavra e um músico abençoado, tem um dom que Deus deu para ele, é o professor. Ele é o professor, por exemplo, do meu filho, de bateria, né? Ele é bastante abençoado. Que Deus continue te guardando, meu amigo. Você é meu irmão. Quem me acompanha ministerialmente nas redes sociais sabe que é muito difícil. É só eu e minha esposa. Eu sou ando sozinho ou com a minha esposa. Mas Gabriel, quando eu é de levar alguém, eu levo o Gabriel, que eu sei o tanto que ele tem de Deus na vida dele e o comprometimento dele com a obra. Que Deus continue te abençoando, tá bom? Meus amados irmãos, rapidamente, como eu já conheço a casa, sei que aqui é uma casa pentecostal raiz, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, para trabalhar.
Deixa eu falar aqui rapidamente, tomar um minuto. Você que quiser depois, se puder. Eu gosto do Tiago Góes, eu acompanho ele ministerialmente pelas redes sociais. Eu quero abençoar ele. Se você não me conhece, está me conhecendo hoje, eu quero abençoar ele. Você sabe que eu tenho os meus materiais. É um meio que a gente usa para poder estar se defendendo. E nas igrejas que a gente atende, para não se tornar muito pesado, para nenhuma igreja que nos recebe, eu te levo os nossos materiais. Então, você que quiser, eu tenho bons materiais aqui de estudo. Vocês sabem que eu exerço a área do ensino. Eu tenho meu próprio seminário. Hoje, graças a Deus, muito tempo eu lecionei em seminários de terceiros. Hoje eu tenho minha própria escola de ensino, que é o Bíblia Adentro, onde eu tenho vários projetos ali, desde formação em teologia básica, ao escola de obreiros, ao educador cristão, onde a gente leciona para professores de escola dominical, os prepara para exercer a função com maestria. E a gente tem alguns materiais aí escritos que eu creio que você vai gostar. Eu tenho, por exemplo, aqui Educação Ministerial, que é o meu último projeto. Essa apostila aqui eu uso no Escola de Obreiros, que a gente leciona para o corpo eclesiástico das igrejas. São 28 tópicos aqui, que eu creio que vai edificar os seus estudos, o seu ensino. Ficou tão boa a apostila que eu falei, eu não vou restringi-la somente à Escola de Obreiros, também vou vendê-la em avulso. Então, você que quiser, aqui eu trato de termos como a definição do termo obreiro, quando Deus chama o obreiro, quando o homem chama o obreiro, o mau obreiro, o bom obreiro, o obreiro e a sua família, o obreiro e a sociedade, o obreiro e a Bíblia. São 28 tópicos, que você vai ser bastante edificado, tá bom? E tem aqui também, de minha autoria, santificação, os passos para uma vida santificada. Santificação para quem quer morar no céu, meus irmãos, não é opção, é obrigação. Amém? Aqui eu vou discorrer vou te ensinar aqui o que é santificação posicional, santificação progressiva, santificação perfeita. Aqui eu vou tratar de termos como expiação e propiciação, doutrina da justificação, com bastante versículos bíblicos para você se aprofundar nos seus estudos. Eu tenho também Conhecendo o Espírito Santo à Luz da Bíblia, que eu falo sobre o batismo do Espírito Santo, o que é ser batizado no Espírito, e o que é ser batizado com o Espírito, o que é ser cheio, e o que é ser batizado. Lá você vai aprender que nem todo mundo que é cheio, simultaneamente é batizado. E não é porque a pessoa não é batizada pelo Espírito, quer dizer que ele seja vazio. As duas ações são extremamente necessárias, mas são diferentes, tá bom? Você vai aprender o que é gerar o fruto e o que é ter os dons, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, dentre outras coisas, tá bom, igreja? Amém? Você que puder e quiser, me procura na porta. Tem outros livros aqui muito bons, biografia completa do apóstolo Paulo, 300 páginas só tratando da história de Paulo, desde antes da conversão até o seu martírio por decapitação em Roma. Tem um livro aqui para você, mulher, só tem um, Mulheres Improváveis que Deus Restaurou. Fala de personagens da Bíblia, mulheres que são pouco faladas, mas grande é a importância delas. Mulheres como Josabate, ninguém quase fala nela, mas só nasceu um rei por causa da atitude corajosa dessa mulher. A camponesa de Baurim, profetisa Uda, Febe, dentre outros. Tá? E tem também aqui 7 sermões que mudaram o mundo. Você aqui vai se deparar com o sermão, por exemplo, de Jonathan Edwards, Pecadores na Mão de um Deus Errado, Justificação pela Fé, de Martinho Lutero, um livraço também que eu creio que você vai amar. E se alguém tem problema com ansiedade ou quer presentear alguém que tem tal problema, O Fim da Ansiedade, Vencendo a Ansiedade com os Ensinamentos de Jesus. Não é livro de coach e muito menos de autoajuda, é um livro para te ensinar a vencer esse mal, que é uma realidade, com a palavra de Deus, tá bom? Como eu não quero ficar rico, os preços são acessíveis, qualquer livrinho R$30, a apostila é R$20, só a educação ministerial que é 30, porque tem 10 páginas a mais do que as outras apostilas. Você que puder e quiser me abençoar, estarei lá fora, também com um docinho que a igreja já conhece, a palha italiana da minha esposa. Você abençoa a cantina da igreja, sobrou um qualquer, quero abençoar o Tiago, palha italiana de leitinho e chocolate. Caso você nunca comeu, quiser experimentar, sem compromisso, comeu, não gostou, você não paga. Amém? Caso goste, 1 é 3, 2 é 5 e 4 é 10. A minha esposa, diga-se de passagem, é a melhor cozinheira que existe na face da terra, amém? Ela me conheceu, vestia 2, gente, eu já visto 7. Calça era 40, já estou indo para 50, amém? A gente vai bater daqui a pouco a casa dos 20 anos de casamento, 5 filhos, eu sou um varão bastante abençoado, graças a Deus, amém, gente? Meus amados, vamos para o que interessa. Nós estamos diante aqui do livro de Neemias.
E Neemias, ele compõe um grupo de livros denominados de livros pós-exílio. Livros que foram escritos após o cativeiro babilônico. Esses livros trazem consigo a responsabilidade, a incumbência de apresentar para a gente como foi o desdobramento da história do judeu, do povo de Deus, a história do povo judeu, após a volta do cativeiro babilônico. Esses livros vão apresentar para a gente os acontecimentos, tanto aqueles que foram positivos, aquilo que foi favorável, as coisas boas que ocorreram, como também apresentam para a gente as dificuldades, as intempéries, aquilo que foi negativo, tudo aquilo que surgiu para impedir o recomeço do povo de Deus após eles retornarem de um cativeiro que foi tão terrível. Esse grupo de livros, os livros pós-exílio, ele é composto por livros como o livro do profeta Malaquias, o livro do profeta Zacarias, o livro do profeta Ageu, o livro de Esdras e também o livro de Neemias. Livro esse que é interessante falar, que originalmente ele não existe. Como assim? Quando você pega o canão hebraico, a Bíblia hebraica, denominada de Tanakh, ela tem 3 divisões. Na terceira divisão, que nós chamamos de Keturim, lá você encontra somente o livro de Esdras, não tem o livro de Neemias separado, e sim as narrativas de Neemias estão dentro do livro de Esdras. No 4º século da era cristã, Jerônimo, que é o camarada que traduziu a Bíblia para o latim, Bíblia essa denominada de Vulgata, que é a Bíblia latina, é ele que vai fazer uma divisão no livro de Esdras. Ele vai colocar primeira Esdras, segunda Esdras, e posteriormente a essa ação de Jerônimo, o nome de segunda Esdras vai ser mudado para o livro de Neemias, tendo em vista a importância desse personagem, o seu protagonismo no momento tão difícil que foi esse momento de recomeçar, depois de eles ficarem 70 anos no cativeiro babilônico. Meus irmãos, infelizmente, Israel nunca soube tomar uma boa decisão. E uma coisa que Deus sempre deixou bem claro, tanto com Israel quanto com a humanidade, é que Ele não arranca da gente o direito de tomarmos decisões, o direito da gente escolher. Deus deixou isso bem claro com Israel, por exemplo, quando o 5º livro da Bíblia Sagrada ele foi formado, o livro de Deuteronômio. Quando você para analisá-lo, você se pergunta qual é o objetivo de Deuteronômio? É apenas repetir aquilo que já foi dito? Não. O objetivo de Deuteronômio é instruir, porque chegaria-se o tempo de tomar decisões. E para que se ninguém errasse e falasse, eu errei porque eu não sabia, Deus faz questão de instruir. Por isso, Deuteronômio é o livro das instruções. O objetivo desse livro é instruir o povo que vai entrar na terra prometida, sendo que esse povo, os primeiros destinatários do livro de Deuteronômio, é uma geração nova. 80% daqueles que saíram do Egito morreram no deserto por conta da sua incredulidade e das suas murmurações. Irmãos, nunca foi projeto de Deus, inicialmente, que Israel ficasse 40 anos no deserto. Se você pegar e olhar para a Bíblia, irmãos, eles chegaram no deserto do Sinai
3 meses depois que eles haviam saído da terra do Egito. Êxodo capítulo 19, versículo 1. 3 meses depois da sua saída do Egito, eles chegam ao deserto do Sinai. Irmão, o deserto do Sinai é o 7º deserto que eles estão atravessando. Eles param ali. Eles atravessaram 6 desertos em 3 meses para chegar no deserto do Sinai. Levaram 3 meses para atravessar 6 desertos. Chegaram no deserto do Sinai, pararam ali no Monte Sinai, e ali ficariam um pouco mais de 9 meses. Você pegar Números capítulo 10, versículo 11, o Moisés deixou anotado ali que no dia 20 do 2º ano, do 2º mês, a nuvem que estava sobre o monte, ela se move. Aquela nuvem era uma representatividade da própria presença de Deus. Teologicamente nós chamamos de teofania, que é uma palavra grega que define uma manifestação visível de Deus. Deus se manifestava assim no Antigo Testamento. Então aquela nuvem representava a presença de Deus. Ao se mover, era o sinal: desmonta acampamento, segue viagem. Então Israel ficaria ali pouco mais de 1 ano no deserto. Mas ao chegar em Números 13, e os espias que foram separados, 12 espias, ao olharem durante 40 dias para a terra prometida, eles valorizaram mais as dificuldades, as cidades fortificadas, os gigantes, desprezaram o fato da terra ser do jeito que Deus havia descrito: maná, leite e mel, terra frutífera. Quando eles voltaram, murmuraram, reclamaram. Somente 2 tiveram a visão que Deus queria que todos tivessem, uma visão privilegiada espiritual, uma visão espiritual privilegiada, que consegue ver as promessas além das dificuldades. Só Josué e Caleb entenderam, os demais murmuraram. Deus se irou, porque uma coisa que mexe com Deus é crente com promessa, que vive abrindo a boca para reclamar. Isso mexe com Deus verdadeiramente. Deus disse em Números 14, vão matar todo mundo, não vai entrar ninguém na terra que eu prometi, salvo Josué e Caleb e a sua geração. Moisés clamou por misericórdia, Deus poupou os abaixo de 20 anos, então eles são o público que estão recebendo o livro de Deuteronômio. Então entendam, eles não estavam na aliança do Sinai, onde o decálogo foi entregue, e o decálogo é o padrão de preservação de aliança. Você tem que ter em mente que o objetivo principal de Deus não era colocar Israel na terra da promessa, mas sim que o relacionamento que em outra hora for iniciado fosse preservado. Porém, para ter relacionamento preservado com Deus, não funciona conforme a gente quer, mas sim conforme o padrão que Deus estabelece. E esse padrão é nos ensinado através da palavra. Daí nasce o livro de Deuteronômio, que traz consigo um nome oriundo da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, que traz o sentido de segundo a lei, ou as repetições da lei. Em hebraico, você se depara com o termo devarim, que há palavras no plural. Toda terminação em hebraico com in fala de plural, é uma palavra no plural, devarim, palavras, as palavras de Deus. Então Deus ali está instruindo. Os principais preceitos dentre os 613 são apresentados, aplicados, e quando chega o capítulo 27 e o capítulo 28, 2 montes são apresentados: Monte Ebal e o Monte Gerizim. O que é o Monte Ebal? Monte da desobediência. Se desobedecer, vai ser o quê? Amaldiçoado. E já tira da tua cabeça um Deus que é tipo um bruxo, que tu desobedeceu, ele vai te tragar uma praga. Não, gente, pelo amor de Deus, tá bom? A desobediência ali, a conjugação verbal, é um particípio presente, é uma ação contínua. Não está falando de alguém que errou, está apontando alguém que vive no erro. Amém? Não está falando de alguém que tropeçou e caiu. Está falando de alguém que gosta de ficar caído. Então, todo aquele que vive no erro, ele obviamente não tem a presença de Deus na sua vida. Então, automaticamente, ele vive uma vida amaldiçoada. Daí você entende agora o conceito de monte da maldição. Quando você olha para o Monte Gerizim, o Monte da Bênção, a bênção é condicionada à obediência. Se obedecer, vai ser abençoado. Então repare que Deus está nos ensinando através o que? Através da vida de Moisés. Que ele não arranca, pastor Filipe, o direito da gente escolher a semente que a gente quer plantar. Esse direito é seu. Deus não tira. Por quê? Porque Deus, ele é soberano, não tirano. Não confunda a soberania com tirania. O meu livre-arbítrio não interfere em nada na soberania de Deus. Não importa o que eu vier a fazer ou a atitude que eu vier a tomar, Deus sempre estará no controle de todas as coisas. Ele é soberano, ele é presciente e ele também é justo. E por ser justo, ele permite que eu venha a escolher o caminho que eu quero trilhar, a semente que eu quero plantar. Mas a mesma justiça que me permite tal ato,
é a mesma justiça que irá exigir que eu colha conforme eu plantei. Daí nasce a famosa máxima, que a semeadura é opcional e a colheita obrigatória, biblicamente falando. Gálatas capítulo 6, versículo 7, o que é que Paulo diz? Irmãos, não erreis, a ordem é imperativa. Por quê? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você semear, irmãos, isso não é palavra para um momento ofertório, não. A perícope ali apresenta algo ligado ao mundo espiritual. Ele está dizendo, se plantar na carne, vai colher na carne. Se plantar no espírito, vai colher no espírito. É inevitável. E Israel nunca soube escolher uma boa semente. Israel plantou sementes terríveis. E essas sementes trouxeram consequências. Uma dessas sementes que foram terríveis, que foram plantadas, foi uma semente plantada pelo 5º rei de Israel, Roboão. Roboão vai suceder a Salomão. Na linha ali você tem Saul, Esbocete, Davi, Salomão, e você tem Roboão. Roboão tem que tomar uma simples decisão: ou dar atenção aos conselhos dos mais velhos, ou dar valor ao conselho dos mais novos. 1 Reis, capítulo 12. Adivinha para quem que ele foi dar ouvidos? Ele foi ouvir o conselho dos mais novos, que falaram para ele: "Você é tu pior que teu pai, rapaz, mostra para esse povo quem manda. Porque se tu ouvir essa gentinha aí, amanhã eles tomam teu trono." Rapaz, a dar ouvido ao mau conselho, vai acontecer no meio do povo de Israel aquilo que o inimigo luta para trazer para o meio da igreja: a divisão. Irmãos, quando a gente fala de batalha espiritual é uma coisa séria. E infelizmente é um termo muito banalizado aí fora. A gente ouve muita palhaçada. Tem coisa que dói a cabeça, dói o ouvido de ouvir. Mas não se pode brincar com algo tão sério. Existem 2 instrumentalidades principais que o diabo usa na batalha espiritual. Nunca se esqueça disso: a divisão e a apostasia. Um dia eu venho aqui tratar disso com mais propriedade com vocês. Mas um dos fatores, uma das ações principais do diabo é a divisão. Você vê que na Bíblia, Deus não se preocupou em pormenorizar a origem do diabo, quando ele era criança, adolescente. Não, tem pouca coisa. E desse pouco que você tem, você vê Jesus revelando para João, dentro da ilha de Patmos, uma batalha que houve no céu. Apocalipse capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. Dessa batalha de Miguel com seus anjos contra o diabo e os seus anjos. O diabo perdeu. Ele foi lançado por terra, e o versículo 9 diz que ele levou a 3ª parte do... Irmãos, o texto é terrível, porque você vê que o diabo não teve dificuldade de arrancar do céu quem estava no céu. Imagina de tirar crente de dentro da igreja. Por isso que está entrelaçado no nome dele, divisão. O diabo é um nome oriundo do latim, diabolus. E uma das significâncias para o nome dele é aquele que divide. Então ele trabalha com isso. Quando o reino de Israel se divide, irmãos, a divisão traz consequências terríveis. O diabo sabe que o oposto da divisão é a comunhão. Ele sabe que uma igreja de comunhão é uma igreja avivada. Afinal de contas, Jesus falou o quê? No Evangelho de Jesus, na visão de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no... Então, se não tem comunhão, tem divisão. Se comunhão traz avivamento, a divisão traz sepultamento espiritual. Irmão, as 12 tribos se dividiram. 10 tribos vão formar o que a Bíblia chama de Reino do Norte, que vão ficar sob o comando de Jeroboão, filho de Nebate. No Reino do Sul, que vai ficar sob o comando de Roboão, Judá e Benjamim. Irmãos, quando você olha para o Reino do Norte morreu espiritualmente. Dos 19 reis que se sentaram naquele trono desde Jeroboão, ninguém serviu a Deus de fato e verdade até o fim da sua vida. O único que começou direitinho, mas terminou muito mal, foi Jeú. Irmãos, eles morreram espiritualmente. E o diabo é afrontoso, porque a primeira ordem que Jeroboão vai dar é: não precisa mais ir para a igreja. Em outras palavras, dentro da Bíblia, não precisa mais ir no templo adorar o Senhor. Ele fez 2 bezerros. Ele poderia, pastor Felipe, colocar em qualquer lugar. Sabe onde ele colocou os 2 bezerros? Um em Betel, outro em Gilgal. Irmãos, olha a afronta do diabo. Irmãos, Betel, para quem não sabe, foi o nome dado a uma região por um dos patriarcas da Bíblia, Jacó. Quando ele chegou em Padã Arã, na cidade de Luz, em Gênesis capítulo 28, ao parar para descansar, botar a cabeça numa pedra, ele tem uma visão. E nessa visão ele vê uma escada ligando a terra ao céu, o céu à terra. No topo da escada estava Deus, que libera uma promessa, fortalece o pacto. Quando ele acorda, ele diz: o quanto terrível é esse lugar. Esse aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus. A casa, no hebraico bíblico, vem na segunda letra do alfabeto, Beit. Mas Helel
que é uma espécie do nome de Deus dentro do hebraico bíblico. Beit Helel, Betel, casa de Deus. E Gilgal, para quem não lembra, foi aonde Josué voltou a circuncidar o povo, a mando de Deus, a aliança, lá em Josué 5, e Gilgal ficou conhecido como lugar de aonde se remove a vergonha. O que o inimigo fez? Colocou a vergonha de volta. Deus levantou profetas para exortar o rei do norte, profetas como Amós, Osés, mas eles não ouviram. Qual foi a consequência? Caíram diante da Síria. 2 Reis capítulo 17, o avô de Senaqueribe, Salmanasé, vai enviar até então, que era na época o chefe das tropas da Síria, Sargão, pai de Senaqueribe, para invadir o reino do norte. O reino do norte caiu, foi dizimado, irmão. Samaria, que era a capital da época, até então estabelecida pelo pai de Acabe, Onri, foi levada cativa. Muita gente morreu, irmão, nunca mais o reino do norte foi levantado como reino do norte. Quem ficou vivo ou foi deportado ou migrou para o reino do sul. Mas havia uma promessa e Deus ama cumprir aquilo que Ele promete. Caiu o reino do norte, ele estava de pé o reino do sul. E graças a Deus a maioria dos homens que sentaram naquele trono foram homens tementes ao Senhor. Quem não lembra de homens, de reis como Josafá, Ezequias, rei Josias. Porém, quando o rei Josias morre, quem vai sucedê-lo? Joacai, Joaquim, Zedequias levaram o reino do sul a um declínio terrível. E por conta disso, Deus agora vai permitir que o exército babilônico viesse a invadir Judá. A Babilônia estava se tornando uma potência sobre o comando de um homem chamado Nabopolassar. E quem vai vir para invadir é o seu corregente, até então futuro rei, Nabucodonosor. Meus irmãos, ele vai dar 3 incursões, pega isso aqui, pelo amor de Deus, 3 incursões contra Judá. Quantas incursões? Só que ele poderia destruir Judá na primeira, Deus está permitindo. Judá vai colher aquilo que plantou, mas ele vai dar 3 incursões, por quê? Porque a intenção do inimigo não é só matar, ele sabe se matar um hoje, amanhã vem outro no lugar. Então qual é a intenção do inimigo? Eu não vou só matar, eu vou arrancar a identidade, eu vou matar a fé e depois eu tiro a vida. 3 incursões. Na primeira incursão, 606, aproximadamente antes de Cristo, o que ele faz? Ele vai levar os jovens, vai pegar os jovens, vai levar para a Babilônia. Qual é a primeira atitude dele sobre a vida do jovem na Babilônia? Trocar o nome, ele quer arrancar a identidade. Na segunda incursão, no ano de 597 a.C., aproximadamente, além de levar 10 mil homens deportados, entre eles Ezequiel, por exemplo, ele também vai roubar os utensílios do templo. O que ele quer fazer? Matar a fé. Mas na terceira incursão, em 586 a.C. aproximadamente, ele vem para matar. Centenas e centenas de milhares de judeus são mortos. O templo foi destruído. Uma miséria, algo terrível, irmãos. A ponto das mulheres cozeram seus filhos para os comerem, segundo Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 10, o cenário era devastador. Mas em tudo isso eu vejo a misericórdia do Senhor, por quê? Porque tudo que estava acontecendo, Deus havia estabelecido um tempo. Tem tempo para começar, tem tempo para terminar. Deus já tinha levantado o profeta Jeremias capítulo 29, versículo 10. Eis que vos enviarei para a Babilônia, mas passados 70 anos, eu vos trarei de volta para Jerusalém, porque bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que vós esperais. Irmãos, passa 70 anos, no ano 536 a.C. vai se cumprir uma profecia que fora profetizada 200 anos antes pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 45, versículo 1: e eis que eu levantarei o meu ungido Ciro e irei adiante dele. Irmãos, vai acontecer do jeitinho que Deus descreveu. Em 536 a.C. aproximadamente vai se levantar uma coalizão, os medo-persas. No comando dos medos está Dario, no comando dos persas está Ciro profetizado. A Babilônia vai ser destronada, eles vão assumir o poder e eles têm um sistema governamental interessante. Quem estava cativo pode voltar para sua terra natal. Então Judá agora pode voltar, oh aleluia, para sua terra natal. E sabe o que é interessante? Ciro ficou tão abismado ao ver o nome dele num rolo datado há mais de 200 anos antes, que ele falou: de mão vazia vocês não voltam. Ele financiou a volta, algo tremendo. E é aqui que eu preciso agora que vocês me deem total atenção para a gente partir para a finalização da mensagem. Eles agora vão voltar do cativeiro para da Babilônia para Jerusalém. Irmãos, 3 voltas, pastor Felipe, acontece. Quantas voltas? Irmãos, Neemias só vem na 3ª volta. Pega isso aqui, por favor. A primeira volta
vai ser sobre o comando de Zorobabel e Jesua, filho de Josadaque. Vai voltar aproximadamente 50 mil homens, segundo Esdras, capítulo 2, versículo 64 e o versículo 65. Só depois de 80 anos vai acontecer a segunda volta sobre o comando de Esdras. Isso vai estar narrado, anotado para a gente em Esdras, capítulo 7. Passado 10 anos da volta de Esdras, agora vai entrar em cena Neemias. Meus irmãos, você tem que ter em mente que nesse período de 80 a 90 anos, Jerusalém passou por muitas guerras que não estão narradas na Bíblia. Se a Bíblia fosse narrar tudo que aconteceu na história, irmão, a Bíblia ia ficar um livro enorme. Então muitas guerras ocorreram, porque as nações inimigas olhavam para Judá e diziam: é presa fácil, está fácil de invadir, está fraca. Então ocorreram muitas guerras. Meus irmãos, quando o povo volta na primeira leva, eles começam a construir o templo, mas eles param. Eles vão parar durante 16 anos. Aí Deus levanta Zacarias e Ageu para exortar o povo. Eles iniciam a obra e finalizam em 4 anos, totalizando 20 anos desde a volta em si. Então, desse período depois, antes deles terminarem a construção do templo, Esdras capítulo 3, versículo 3, diz que a primeira coisa que eles fizeram foi colocar o altar sobre a base, oferecer holocaustos. Por quê? O versículo 4 traz a informação, porque eles estavam com medo, porque o terror das outras nações os cercavam. Então, as outras nações estavam olhando para ajudar, dizendo: é fácil de entrar, é fácil de invadir. Então, durante esses 80 anos, muitas guerras ocorreram. Então, no período de Neemias, Jerusalém está destruída, os muros estão derrubados, Jerusalém estava em crise, era um cenário desfavorável, era um cenário de guerra, era um cenário de fragilidade, mas é dentro desse cenário que vai surgir um homem formidável, um homem que é pouco mencionado, mas Neemias só entra em cena por causa da atitude corajosa desse homem. Anani. Neemias capítulo 1, agora o negócio vai ficar gostoso. Neemias capítulo 1, versículo 2. E veio até a mim um dos meus irmãos da cidade de Jerusalém, Anani, e ele me relatou o cenário em que a cidade se encontrava. Irmãos, a atitude de Anani mexe comigo. Por quê? Porque em meio a um cenário de guerra, em meio a um cenário de crise, em meio a um cenário desfavorável, Anani não perdeu a direção. Ele foi na direção daquele que podia fazer a diferença. Oh, aleluia! Em meio ao cenário de dificuldade, em meio ao cenário de certeza, Anani não ficou desequilibrado, Anani não ficou andando de forma errante, Anani não ficou batendo cabeça. Oh, aleluia! Ele estava fraco por causa da situação, mas não perdeu a direção. Foi aí que Deus falou comigo: meu filho, é melhor um fraco com direção do que um forte sem direção. Eu falei: rapaz, tudo que o inimigo quer é te ver sem direção, porque ele sabe que alguém sem direção é presa fácil. Oh, aleluia! Tudo que o inimigo quer é te ver no cenário de dificuldade, de guerra, de crise, batendo cabeça. Ao invés de ir na direção daquele que pode fazer a diferença, tu vai na direção da bateção de boca, tu vai na direção das indiretas nas redes sociais, tu vai na direção do palavrão, tu vai na direção do desequilíbrio. Só que o inimigo quebrou a cara, oh, aleluia, porque ele pensou que você ia perder o equilíbrio, a direção. Ele pensou que você ia ficar desesperada, porque a guerra surgiu, a crise apareceu, o vento soprou. Ei, o diabo até te viu fraco, mas não te viu sem direção. Oh, aleluia, oh glória. O inimigo te viu, oh glória, em meio à guerra, guerreando, triste, chorando, mas sem direção. Ele não te viu, tu manteve a direção, tu foi na direção daquele que pode fazer a diferença. E importante, coisa importante,
Obedece essa instrução. Por quê? Porque quando você vai na direção daquele que pode fazer diferença, a resposta é certa. Pastor, ele foi na direção de Neemias. Ele foi na direção de quem? Ele foi na direção de quem? O fato dele ter ido na direção certa fez a resposta da parte de Deus vir para Jerusalém. Uma resposta chamada Irmãos, há uma profundidade no nome de Neemias muito grande. O significado do nome de Neemias é algo extraordinário. Oh, aleluia. Eu costumo ensinar para os meus alunos de hermenêutica que a Bíblia é sagrada, não importa a tradução, o idioma que ela for traduzida. Os textos não perdem os seus objetivos principais. A Bíblia é um livro espiritual. Então não importa o idioma que ela for traduzida, os objetivos principais dos textos permanecem intactos. Mas tais traduções roubam a profundidade do texto, porque os idiomas são muito diferentes. Só a nossa língua portuguesa, irmão, é uma das línguas mais difíceis. É cheio de regra. Não é uma língua fácil. Imagina um hebraico bíblico, um idioma tão antigo, e o grego, koiné, o grego do Novo Testamento. Então, quando você pega o nome de Neemias, em hebraico nós pronunciamos Nehemiah, um nome hebraico formado por duas palavras, construída por duas palavras hebraicas. A palavra hebraica Naham, que é a raiz do nome Noé, que pode significar refrigério, consolo e refúgio. Refúgio, consolo e refrigério. Naham mais Iá. Iá é um pronome neutro do nome de Deus. Iá é a abreviação do tetagrama. O que é o tetagrama? O tetagrama é a forma que o nome de Deus aparece no hebraico do Antigo Testamento. Meus irmãos, judeus não pronunciam o nome de Deus por ser algo sagrado. Então, ao pronunciar o nome de Deus, eles costumam falar Adonai ou Hashem, que significa o nome. Então, o nome de Deus é impronunciável, porque não foi revelado. Existia na cultura mesopotâmica da época um entendimento, um ensino de que se alguém descobrisse a entidade ou o nome do Deus que estava sobre a vida de outro alguém, você poderia controlar essa pessoa. Você vê o diabo utilizando dessa artimanha, por exemplo, no Novo Testamento. Por diversas vezes ele pronuncia o nome de Jesus. Por exemplo, quando Jesus chega em Gadara, o diabo se prostra. Não é isso? A Bíblia não fala isso. É o Lucas, por exemplo, capítulo 8, versículo 28. O diabo se prostra diante de Jesus e pronuncia o nome dele. Alguém diz, pô, o diabo adorou. Ele não adorou ninguém, irmão. O primeiro que prostrar ali, a palavra grega proskineio, vem de uma raiz grega que fala de beijar. O diabo ali beijou o chão com a presença de Cristo. E ao pronunciar o nome de Jesus, ele está usando de uma estratégia para tentar aprisionar Jesus. Mas nenhuma estratégia do diabo nunca vai funcionar sobre Jesus. Então, por isso que no entendimento antigo, o nome de Deus era impronunciável, ficou escondido. Então, no Antigo Testamento, como é que aparece o nome de Deus no hebraico? O tetagrama, 4 consoantes do alfabeto hebraico, que formam o nome impronunciável de Deus. A consoante Yud, Rei, Vav e Rei. Então, Iá é a abreviação dessas 4 consoantes. Então, quando você fala Nehemiah, o nome de Neemias significa o Deus que consola, o Deus do refrigério, oh aleluia, o Deus do refúgio. Então o fato de Anani ter ido na direção certa, oh aleluia, fez refrigério da parte de Deus vir para um cenário de crise. O fato de Anani ter ido na direção certa, oh aleluia, fez consolo da parte de Deus vir para um cenário de dificuldade. O fato de Anani ter ido na direção certa fez refúgio da parte de Deus, oh aleluia, vim para um cenário de guerra. Eu estou pregando para alguém hoje aqui nessa noite, oh aleluia, que o inimigo te viu em meio à guerra, o inimigo te viu em meio à crise, e ele pensou que tu ia na direção do taxa preta, que tu ia na direção do transtorno mental, que tu ia na direção da ansiedade, da fobia, na direção da discussão, que ia trocar tapa, ia gritar, ia chamar para conversar no WhatsApp, mas ele quebrou a cara em meio à dificuldade, em meio à guerra. Você foi na direção daquele que verdadeiramente
aleluia, pode fazer a diferença. Cadê você que está entendendo isso aqui? Cadê você que nessa noite de domingo está entendendo isso aqui? Não perca a direção. Aleluia. Pastor, tudo que o inimigo não quer te ver na direção correta. Porque na direção correta tu pode até estar fraco, mas continua na direção daquele que é a tua fortaleza. É por isso que a lógica espiritual é diferente da lógica humana. Na lógica humana, você vale a força do teu braço. Então, quanto mais forte você é, mais forte eu te considero. E na lógica espiritual, eu aprendi com Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que quando eu estou fraco, forte eu estou. Porque por mais que eu venha estar fraco, eu continuo na direção de um Deus que é imutável, que sempre estará forte. Oh, aleluia! Tem alguém que está entendendo essa verdade aqui hoje? Você foi na direção certa e por causa disso tem refrigério hoje de Deus para a tua vida. Pastor Felipe, eu estou pregando para pessoas aqui que estão travando uma batalha. Eu estou pregando para pessoas que estão em cenário de guerra. O inimigo está intentando contra a tua vida. O inimigo estava tentando aprisionar a tua mente, os teus sentimentos, a tua emoção. Só que ele quebrou a cara. Deus está mandando dizer para alguém aqui: não vai ter pressão alta. Não vai ter pressão alta. Não vai ter briga, não vai ter quebra-quebra. Por quê? Porque em meio a essa dificuldade, oh aleluia, você está na direção daquele que pode fazer a diferença. Céu e calababadaravassaio. Olha para cá. O inimigo tem pavor de quem em meio às dificuldades mantém a direção. Porque o fato de Neemias ter ido, de Anani ter ido na direção certa, fez a resposta da parte de Deus vir. Não foi uma resposta, não é artigo indefinido. É a resposta. E essa resposta não está vindo de qualquer maneira. Ela está vindo com a mão de Deus. Teu glória foi pequeno demais. Oh, aleluia. Vou repetir. Ela não está vindo de qualquer maneira. Ela está vindo com a mão. Abre a Bíblia, por favor. Vamos finalizar. Neemias capítulo 2. Você vai entender hoje porque você não pode descer para o vale de Ono. Neemias capítulo 2, eu estou te explicando o capítulo 6, os versículos 1 e 2. Versículo 18 no capítulo 2. Olha como é que a resposta não está vindo de qualquer maneira. Ela está vindo com a mão de Deus. Vamos ler o 17. Então ele disse: bem vedes vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Portas fala de proteção construída pelo homem. Não tinha, estava queimada. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em... Versículo 18. Então lhes declarei: como a mão do meu Deus me fora... Irmão, isso aqui foi tão tremendo quando eu li, pastor Felipe, que eu abri todas as Bíblias que eu tenho, versões diferentes em cima da minha mesinha de estudo, e comecei a analisar o versículo. E 3 versões me chamaram a atenção. Eu até anotei na Bíblia, porque eu tenho a memória um pouco fraca, sou esquecido. Olha isso aqui. Na King James Fiel está assim, só a parte A do versículo 18. Como a mão do meu Deus foi boa sobre mim. Na King James atualizado está assim: como Deus tinha sido misericordioso comigo. E na Nova Almeida atualizada está assim: como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim. Falei, rapaz, analisando o Taná, o manuscrito hebraico, você vai encontrar para a mão misericordiosa a expressão Riad Rahemim. Riad fala de mão, Rahemim fala de misericórdia. Lembrando a vocês que toda terminação em hebraico com im fala de plural, porque não existe misericórdia no singular no hebraico, só no plural. Misericórdias, misericórdias. Irmão, isso aqui é tremendo. Tem muita gente que pensa que misericórdia é ligada ao coração, mas no hebraico bíblico não é. Por que tem muita gente que pensa que misericórdia é ligada ao coração? Por causa da origem latina da expressão misericórdia, para coração, cordia. Mas no hebraico, misericórdia não é ligada ao coração, é ligada a um outro órgão. Qual órgão? A expressão hebraica rahemim vem da raiz rahem. Rahem é a palavra hebraica que define um órgão do corpo feminino, o útero.
Misericórdia é ligada ao útero. Como assim? Irmãos, é no útero que se gera a vida. É no útero que se gera a vida. Então a mão misericordiosa de Deus vai fazer gerar a vida onde alguém disse que ia ter morte. A mão misericordiosa de Deus vai colocar de pé alguém onde o inimigo disse vai morrer caído. A mão misericordiosa de Deus vai reconstruir aquilo que o inimigo disse eu destruir e agora eu vou matar. Só que Satanás quebrou a cara, aleluia, em meio a essa guerra tu foi na direção daquele que pode fazer a diferença, e por causa disso a mão misericordiosa de Deus está sobre a tua vida, está sobre o teu casamento, está sobre a tua família. Eu vim pregar para alguém hoje aqui que precisa entender: a mão misericordiosa de Deus vai colocar de pé aquilo que está caído, vai reconstruir aquilo que está quebrado, vai limpar aquilo que está sujo, vai sarar aquele que está ferido, vai libertar quem está preso, vai fazer do escravo servo, vai fazer do órfão filho, vai fazer gerar quem não estava gerando nada. Cadê você que está entendendo isso aqui hoje? Cadê você que pode rasgar a tua alma e falar: Senhor, obrigado, obrigado, porque em meio a esta guerra a tua mão misericordiosa está sobre a minha vida. Pastor Felipe, eu tenho autorização para colocar a igreja de pé? Posso? Se coloca de pé. Olha isso aqui. Olha para mim. Olha para mim. Você está debaixo da mão de? E debaixo da mão debaixo da mão misericordiosa de Deus, o inimigo não te toca. Então ele sabe que debaixo da mão de Deus ele não pode te tocar. Então o que ele faz? Ele quer te tirar debaixo da mão de Deus. Ele quer fazer o quê? Te tirar debaixo. Só que ele não vem pessoalmente, ministros. Porque se ele vir pessoalmente, ele vai dar muito na cara. Então o que ele faz? Ele envia os secretários dele. No caso de Neemias, o inimigo enviou Sambalate, Tobias e Gesem. Olha o versículo 1. E sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha alguma. Peraí, ainda que até este tempo eu não tinha posto as portas nos portais. Peraí, igreja. Ele está dizendo que não tem porta, sim ou não? Mas como que não tem brecha se não tem porta? O texto parece um paradoxo, porque ele está dizendo não tem brecha, mas ele também está dizendo não tem porta. Me explica isso aí. Mas como não tem brecha se ele está dizendo que não tem porta? Lembra que eu falei para vocês? Porta é a proteção construída pelo homem. A porta estava até quebrada, porque o povo estava fraco. Mas mesmo fraco, eles estavam debaixo da mão de Deus. E debaixo da mão de Deus eu posso até estar fraco, mas não tem brecha. Debaixo da mão de Deus eu posso até estar em guerra, mas não tem brecha. E onde não tem brecha, o inimigo não te toca. Aonde, rapaz, eu estou pregando para pessoas hoje aqui que precisam entender. Tu pode até estar fraco, mas enquanto você estiver debaixo da mão de Deus, as brechas estão tampadas. É por isso que o inimigo quer te arrancar debaixo da mão de Deus. Porque ele sabe que quando ele estiver ali, eu não toco nele. Aí ele faz o quê? Ele vem para te enganar. E aqui finalizo. E Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém tentavam fazer-me. A proposta parece até boa, mas Deus falou comigo: meu filho, eu jamais vou deixar enganado quem está debaixo da minha destra. Eu falei: opa, peguei. Porque a proposta parece boa. A palavra hebraica para congregar ali fala de comunhão. Então, vem ter comunhão. Só que a intenção dele é matar. Entra uma conjunção causativa. Porém, intentavam me matar. Eu vim hoje, nesse domingo de carnaval, falar para alguém aqui:
Enquanto você estiver debaixo da mão de Deus, nenhuma estratégia que o inimigo levantar contra a tua vida surgirá efeito. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, nessa noite: não desça ao nível do teu inimigo, não desça ao vale de Ono. Tudo que o inimigo quer te ver batendo boca, tudo que o inimigo quer te ver saindo no tapa, tudo que o inimigo quer é ver você indo lá tirar satisfação. Sou sujeito homem, sou sujeito a mulher, no mundo não leva o desaforo. Lá fora tu era valente, mas aqui dentro tu serve o mais valente do que o valente. Deus me trouxe lá do centro da cidade para dizer para alguém: não desça ao vale de Ono. Céu e calababababavassai. A mão de Deus está sobre este lugar, oh, aleluia. Já tem gente dando lugar ali, oh, que coisa boa. Não precisa nem forçar, não precisa de jargão, não precisa de palavra de efeito. Sua palavra só precisa de palavra, só precisa da presença do Eterno, oh, aleluia. E Ele está na casa, a mão dele está sobre esta casa. Céu e decantará vassúria. O inimigo queria ver você discutindo, irmão. O inimigo queria ver você ir lá arrancar o aplique do cabelo, quebrar o nariz. Aí Deus me trouxe lá do centro para dizer para alguém: não desça ao vale de Ono. Levanta a mão, porque eu preciso entregar isso aqui. Deus me trouxe aqui com uma mensagem, e Ele manda eu falar aqui para vocês. Enquanto você estiver debaixo da mão de Deus, Deus te garante: saiu debaixo da mão dele, tu está por conta própria. Debaixo da mão de Deus, a tua vontade tem que ser aniquilada. Por quê? Porque não é a mão que se move quando tu anda, é você que se move quando a mão te direciona. Está entendendo isso aqui, pastor Felipe? Vem cá, por favor. Quem está entendendo essa mensagem aqui? Você não vai para a rede social mandar indireta para ninguém. Eu vou lá tirar satisfação, Tiago. Aí Deus está dizendo para mim: avisa para ela, avisa para ele, não desça ao vale de Ono. Pastor Felipe, enquanto a gente está guardado debaixo da mão de Deus, profecias se cumprem sobre a nossa vida. Dentre elas, Isaías 54, versículo 17: toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Espera aí que o glória vai vir agora. Quando você está debaixo da mão do Eterno, profecia se cumpre, cânticos se concretizam. Entre eles Salmo 91, versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás a ti. Aqui, pastor, isso aqui é o Espírito Santo que quer ver, só Ele. Não tem livro que eu leia que vai me ensinar isso aqui. Sabe o que significa, na prática, estar debaixo da mão de Deus? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. 1000 está caindo na esquerda, 10.000 está caindo na direita. Cadê o salmista que não foi atingido? Onde que ele está? Está no meio. E quem está no meio está no caminho. E quem está no caminho está em Cristo. Oh, aleluia. Eu vim pregar para alguém hoje aqui: enquanto a tua vida estiver em Cristo, enquanto a tua casa estiver em Cristo, você está guardado debaixo das mãos poderosas do Eterno. Deus está dizendo para alguém nesta noite: não desça ao vale de Ono. Pastor Felipe.